Comércios brasileiros em Orlando temem aumento do preço do café brasileiro por causa do tarifaço de Trump. A empresa dos Estados Unidos quer permitir o uso do Pix para pagamentos aqui no país. Consulado de Boston anuncia vaga para nova contratação de profissional brasileiro. Vereadora de Worcester se declara inocente após confronto com ICE durante prisão de imigrante brasileira. E você vai conhecer a primeira mulher brasileira a se licenciar como leiloeira profissional nos Estados Unidos. Boa noite. Boa noite. O café brasileiro é um dos produtos mais importados pelos Estados Unidos, mas essa iguaria, queridinha dos americanos, pode estar com os dias contados. É que as novas tarifas de 50% sobre todos os produtos lá do nosso país podem encarecer ainda mais o cafezinho e pesar no bolso do consumidor. A Carla Marinho mostra pra gente quanto essa conta pode custar. Basta sentir o cheirinho para dar aquela vontade de tomar o cafezinho. Cerca de 66% dos adultos dos Estados Unidos bebem essa iguaria todos os dias, o equivalente a 170 milhões de pessoas no país. E o cafezinho brasileiro é um dos preferidos da população que vive por aqui. Ele também é essencial para os blends americanos, que são a mistura de grãos. Só no ano passado, 80% do café importado pelos Estados Unidos veio do Brasil. O nosso país é o maior produtor e exportador, e os Estados Unidos são os maiores consumidores. Mas, segundo os especialistas, esse sabor tradicional e insubstituível pode estar com os dias contados se as novas tarifas de 50% sobre os produtos do Brasil entrarem em vigor no dia 1º de agosto. Essa sobretaxa pode encarecer muito mais o custo do produto. Quem vai pagar a conta é a população daqui. A previsão é que o cafezinho fique mais caro, cerca de 12%. Além de uma pequena fração cultivada no Havaí, todo o café que consumimos aqui vem de outros países. E se realmente essa tarifa de 50% entrar em vigor, é bem provável que eles substituam nosso café por produtos da Colômbia e da Suíça. Hoje, nossos principais concorrentes no mercado norte-americano. Isso significa que grandes redes como Starbucks podem sentir e muito o impacto. Já cafeterias locais, padarias e outros comércios pequenos podem ser obrigados a reformular os cardápios, trocar os fornecedores, afetando o sabor e a fidelidade do cliente. Esse cenário pode ser um problema, já que pode tornar o cafezinho um produto de luxo nos Estados Unidos. E acredito sim que a diplomacia sempre é a melhor solução. Ainda mais agora que o Brasil vem registrando um crescimento histórico, mais de 49% da exportação do café. E esse relatório foi feito recentemente pelo Conselho de Exportadores de Café do Brasil, que o grão teve um alto índice na safra de 2024 e 2025, chegando ao valor de 14 bilhões de dólares. Mas agora a venda da próxima safra pode estar seriamente comprometida devido a essa tarifa de 50%. O Pix, o sistema brasileiro de pagamento criado pelo Banco Central e é citado como um dos motivos da disputa comercial entre Estados Unidos e Brasil, já chegou no território norte-americano. Uma parceria entre a fintech americana Verifone com a gaúcha PagBrasil lançou esse serviço aqui em solo americano. Os brasileiros vão poder fazer compras usando diretamente o Pix no varejo norte-americano. O funcionamento é simples. O lojista digita o valor em dólar, a maquininha gera um QR Code e o cliente escaneia com o aplicativo do Banco Brasileiro. A partir daí, o valor será convertido com o IOF já embutido e o pagamento será concluído em segundos. A novidade já está disponível em cidades como Nova York, Miami e Orlando e deve se expandir pelo país. A expectativa é que quase 2 milhões de brasileiros que visitam os Estados Unidos por ano e movimentam mais de 4 bilhões de dólares em compras, adotem essa tecnologia de pagamento. Mas o Pix, embora eficiente, prático e mais econômico do que os cartões de crédito internacionais, está na mira do governo americano e pode ser barrado aqui no país.
O consulado de Boston anunciou que está em busca de uma psicoterapeuta para trabalhar na representação brasileira. A vaga está aberta e com prazo de inscrição para os interessados prorrogado. Os detalhes com a Giovanna Locatelli. As inscrições para consultor psicoterapeuta foram prorrogadas e os interessados podem se inscrever até o dia 22 de agosto. O consulado está oferecendo uma vaga. O objetivo principal é contratar um profissional para prestar assistência psicológica para brasileiros em situação de emergência nos estados de Massachusetts, Maine, New Hampshire e Vermont. A vaga prevê contratação no sistema de prestação de serviço com até 40 horas por mês, presencialmente e remoto. Para participar, o psicoterapeuta precisa ter licença para a prática de aconselhamento psicológico nos Estados Unidos e ser fluente em português e inglês. As informações completas estão no site do Consulado de Boston. O profissional que for contratado deverá prestar orientação e aconselhamento psicológico a cidadãos brasileiros em saúde mental, coordenar atividades como seminários, oficinas e grupos de apoio. Outra atribuição será fazer visitas domiciliares a brasileiros em situações emergenciais e visitas agendadas previamente a presídios e centros de detenção para orientação e apoio psicológico a cidadãos brasileiros detidos na área da jurisdição do posto. Neste momento em que tantos compatriotas enfrentam desafios emocionais, longe da família e dos seus apoios habituais, esse tipo de atendimento se torna ainda mais necessário. É por isso, prorrogamos até 22 de agosto o prazo para inscrição na vaga de consultor ou consultora, psicoterapeuta, que atuará exatamente nessa missão de acolhimento e orientação. A vereadora Itel Hax-Riaj, acusada de agressão e obstrução policial durante a prisão de uma brasileira pelo ICE, compareceu à justiça em Worcester. Ela se declarou inocente e reafirmou que atuou em defesa dos imigrantes e contra as ações arbitrárias da Polícia de Imigração. Em maio, a vereadora tentou impedir a detenção da brasileira Rosane Oliveira, que estava com as duas filhas, uma delas um bebê de 3 meses. Na época, a operação desastrosa do ICE gerou uma forte reação da comunidade de ONGs pelo uso excessivo de força para prender a família brasileira. Rosane foi levada para um centro de imigração de Massachusetts por entrada ilegal nos Estados Unidos, mesmo com um processo de asilo em andamento. A vereadora também foi detida, mas foi solta logo depois. Ela responde por obstrução à justiça. A audiência decisiva desse caso está marcada para 15 de setembro. A seguir, o governo Trump adota medida para acelerar a deportação de crianças e adolescentes. O Tribunal Federal determina que medida de Trump, que buscava acabar com cidadania por nascimento, é inconstitucional. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave, envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com código promocional Record 15 no seu primeiro envio. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECORD20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECORD e ganhe uma consultoria grátis. Ruth, repete comigo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Deixa seu like. E faz um comentário. Faz um comentário. Entendeu? Faz você também. O governo Trump está adotando novas medidas para acelerar a deportação de um grupo específico. Pois é, as crianças e adolescentes imigrantes que têm sido detidos pelo ICE pelo país. O Departamento de Segurança Interna anunciou que de agora em diante, os agentes federais são instruídos a abordar jovens imigrantes e perguntar se eles desejam sair voluntariamente do país. Anteriormente, as autoridades só podiam usar essa abordagem aos menores desacompanhados que faziam a travessia ilegal pelas fronteiras do México e Canadá. Para especialistas em imigração, a nova regra é considerada um desvio de protocolo perigoso, porque até hoje a exigência do governo e o correto em casos de menores de idade é entregá-los ao Serviço de Saúde e Humanos, e não estimular ou impor a autodeportação.
De acordo com a nova política, se uma criança concordar em deixar os Estados Unidos voluntariamente, o ICE tomará a guarda dela, que será detida como os adultos em condições preocupantes. Um tribunal federal de apelações determinou que a ordem executiva do presidente Donald Trump, que buscava acabar com a cidadania por direito de nascença, é inconstitucional. A cidadania por direito de nascença é uma prática com quase 160 anos aqui no país e garantida pela 14ª emenda da Constituição. A lei concede cidadania a qualquer pessoa nascida em solo norte-americano, independente de qualquer coisa, como o status migratório dos pais. A decisão do tribunal, que mantém a cidadania por nascimento a todos, teve 2 votos a favor e 1 contra. Mas esse imbróglio ainda pode estar longe de acabar. Apesar da decisão judicial em resposta, o governo norte-americano pode solicitar revisão do caso ou recorrer diretamente à Suprema Corte. E o presidente Donald Trump aumentou a pressão no setor econômico e nas taxas de juros do país. Hoje, ele visitou a sede do Banco Central norte-americano e intensificou a campanha contra o chefe da instituição. Matias Brotero tem as informações. A visita do presidente ao Banco Central americano acontece enquanto o republicano pressiona o Fed a reduzir a taxa de juros. Trump também tem feito uma série de críticas ao presidente do Fed. O republicano diz que não está contente com o trabalho de Jerome Powell. Trump chegou a sugerir que, ainda que seja improvável que Powell seja demitido, isso poderia acontecer se o presidente do Fed tivesse cometido fraude. E, de acordo com Trump, pode haver indícios de fraudes em um projeto de reforma de 2 prédios públicos, calculado em 2 bilhões e 500 milhões de dólares. Críticos do governo afirmam que a visita é uma forma do presidente tirar o foco do caso Epstein. Ontem, a mídia americana noticiou que Trump foi avisado pelo Departamento de Justiça que havia sido citado nos arquivos do processo de Jeffrey Epstein, bilionário acusado de liderar um esquema de exploração sexual infantil. O republicano sempre negou qualquer ligação com o caso. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. O presidente Donald Trump lamentou hoje a morte do famoso atleta de luta livre Hulk Hogan, que ficou conhecido por recordes na modalidade. Hogan também ficou famoso pelo forte apoio ao republicano nas últimas eleições, sendo um dos rostos da campanha que reelegeu Trump. Trump disse que hoje o país perdeu um grande amigo. As causas da morte do lutador de 71 anos ainda não foram reveladas, mas o site TMZ afirma ter sido uma parada cardíaca. Autoridades confirmaram que uma ambulância foi chamada à sua casa na Flórida em uma situação emergencial nesta manhã. Hogan, com suas performances marcantes nos ringues, foi um dos nomes mais famosos da luta livre nos Estados Unidos entre os anos 80 e 90. No próximo bloco, autoridades alertam pais para novo e perigoso desafio online que bomba entre os jovens. E rede de tráfico sexual infantil é descoberta no Alabama. Verão está a todo vapor, mas com a volta às aulas batendo a porta, muita gente começou as compras para o retorno das crianças às escolas. De acordo com uma nova pesquisa da Federação Nacional de Varejo, 2/3 dos moradores daqui do país que têm filhos em idade escolar já começaram no começo desse mês a escolher o material para o próximo ano letivo. É o maior antecipado para as compras da história do país. Segundo a pesquisa, o motivo para esse adiantamento é a preocupação com as tarifas que podem seguir elevando os preços dos materiais escolares. Nas prateleiras já há um aumento significativo dos preços em itens como mochilas, roupas e uniformes e eletrônicos. O mesmo levantamento descobriu ainda que os pais estão gastando menos nas compras escolares deste ano. Em comparação com o ano passado, a queda de gastos por família está em 2%. E nessa contagem regressiva para a volta às aulas em agosto, pais e alunos já começaram também a fazer um checklist para mais esse ano letivo. Mas além do material escolar e uniformes, é preciso estar atento a outra questão que os especialistas destacam como essencial: a vacinação infantil. Segundo o CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, a taxa de vacinação entre crianças no país caiu muito no último ano letivo. Cerca de 250 mil menores não foram imunizados, o que representa alto risco de contrair doenças evitáveis, complicações graves e até de mortes infantis. Por isso, médicos reforçam, é fundamental atualizar as vacinas antes do retorno às aulas.
E o motivo é simples: as crianças imunizadas ficam protegidas e evitam o risco de pegar doenças infecciosas, contagiosas e graves. O ambiente escolar é o local que mais favorece a transmissão de vírus e bactérias. E com a vacinação, o risco de surtos de doenças como meningite, coqueluche, sarampo e outras diminui muito. A médica Gretchen LaSalle lembra: o corpo leva algumas semanas para produzir anticorpos após a imunização. Por isso, o ideal é que a caderneta de vacinas esteja em dia antes do início do ano letivo. A maior preocupação está nas crianças de 4 a 6 anos que entram no jardim ou no primeiro ano do ensino fundamental. Esse grupo está mais vulnerável a doenças como sarampo, cachumba, rubéola, coqueluche, catapora, pólio, tétano e difteria. A grande maioria dos médicos e cientistas apoia firmemente as vacinas tradicionais e as sazonais. Elas são nossa melhor ferramenta para manter as crianças seguras e saudáveis durante todo o ano escolar, explica a médica. Só neste ano, os Estados Unidos enfrentam o maior surto de sarampo em 25 anos, com mais de 1.200 casos confirmados no país. Quase todas as crianças não estavam vacinadas. A última dica da médica é aproveitar esse período final de férias para marcar os check-ups de rotina, para ter certeza que o ano escolar comece com saúde e proteção em dia. A exigência da vacinação na comunidade infantil traz muitas discussões, mas para mim, como médica de família, eu acredito que é muito importante que a gente pense na prevenção das doenças. A criança, ela pode ser resistente a várias doenças, mas ela pode ser um veículo de contaminação. Então, no momento que ela está vacinada, ela vai ser mais resistente, ela vai ter anticorpos e esse vírus não vai se propagar. E essa criança acaba protegendo outras pessoas da própria comunidade onde ela está inserida. As pessoas que são imunocomprometidas, como outras crianças mais frágeis, ou mesmo pessoas idosas na sua casa, o seu avô, o seu pai, sua mãe, enfim, que é idoso e que também está imunocomprometido, que poderia estar sendo contaminado por uma doença que passa entre as crianças na comunidade infantil. Por isso, a vacinação infantil é muito importante. Um novo desafio nas redes sociais está colocando adolescentes em risco e preocupando pais e autoridades. São jovens mascarados, chutando portas de casas e atirando com armas de pressão. Tudo para colocar os vídeos na internet e viralizar. Este é o vídeo mais recente publicado na internet. Nele, 2 jovens mascarados aparecem chutando a porta de uma casa na Flórida. Depois, eles atiram com uma arma soft gun de pressão e saem correndo. A polícia emitiu um alerta de perigo contra esse novo desafio das redes sociais. A brincadeira pode ser confundida com uma tentativa de invasão armada e colocar os adolescentes em risco de serem baleados por moradores, vizinhos ou pelas próprias autoridades. Desde maio, pelo menos 12 casos do Door Kicking Challenge já foram registrados pela polícia em pelo menos 6 estados: Flórida, Geórgia, Ohio, Pensilvânia, Texas e Washington. As autoridades acreditam que existam muito mais. Até agora, 2 adolescentes foram detidos por chutarem, arrebentarem uma porta e por invasão de propriedade. O Sindicato de Segurança dos Bairros, escolas, polícia e os pais estão pedindo para as plataformas digitais bloquearem esse desafio antes que resulte em uma tragédia. Pelo menos 7 pessoas foram presas em conexão com uma rede de tráfico sexual infantil no Alabama. As investigações sobre o caso seguem em andamento com o auxílio do FBI, a Polícia Federal Norte-Americana. Os detidos até agora são 5 homens e 2 mulheres. As autoridades informaram que mais prisões serão feitas nos próximos dias, porque essa rede de tráfico infantil é gigante. Unfortunately, animals like this, they do have their own network. They've got people that they can call. O xerife do condado de Bibb diz que as investigações contra o grupo começaram em fevereiro, após denúncias anônimas. Ele revelou ainda que os criminosos atuavam através das redes sociais para escolher as vítimas a serem sequestradas. So it is somewhat of an underground thing, but it is well known. A polícia divulgou imagens do cativeiro onde as crianças eram mantidas no Alabama. Elas ficavam presas em um abrigo subterrâneo contra tempestades em uma casa comum da região.
No momento em que o local foi descoberto, as autoridades resgataram 10 vítimas, com idades entre 3 e 15 anos. Não foram divulgadas as nacionalidades delas. Depois do intervalo, tempestade com tornados atinge o estado de Wisconsin. E você vai conhecer a primeira mulher brasileira a se licenciar como leiloeira profissional nos Estados Unidos. Uma forte tempestade atingiu Wisconsin, causando danos em todo o nordeste do estado. A tormenta chegou de repente à região ontem à tarde e se estendeu por cidades como Gillette. Além das chuvas e ventos fortes, houve registro de pelo menos 2 tornados, considerados daqueles de perigo à vida. Telhados foram arrancados de casas e prédios e árvores caíram sobre os fios de alta tensão. Centenas de pessoas ainda estão sem energia elétrica. Empresas de reparos de equipamentos pesados seguem trabalhando para retomar a normalidade na região. Vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo agora, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte aqui do país. Olha só, a gente começa por Boston, por lá tempo encoberto, mínima de 66, máxima de 78. Tem chuva em Nova York e chuva em Charlotte também, com mínima de 78 nessa região, máxima de 84. Atlanta também tem chuva aí, não vai ter sol ao longo do dia, mas a máxima é de 102, bastante calor. Jacksonville, máxima de 100 e Orleans, máxima de 102, sol entre nuvens nessa área. Em Houston e Brownsville e San Antônio, previsão é de sol entre nuvens ao longo de todo o dia, a máxima passando de 100 graus Fahrenheit em toda essa região do estado do Texas. Em Phoenix, previsão de 105, sol entre nuvens também. Em Las Vegas e Salt Lake City, bastante sol. Em São Francisco, nessa parte do mapa aqui, é a única região que aparece com mais nuvens, mínima ficando em 60 graus. Uma menina de 11 anos de Connecticut acaba de entrar para a história com um feito inédito e impressionante. Ela escalou o ponto mais alto de 48 estados do território norte-americano. E claro que essa história viralizou. Escalar montanhas e fazer trilhas é a linguagem de amor de pai e filha. Eles fazem isso sempre juntos. Mas Madison Herrick faz questão de dizer que ela é mais rápida. Dad's really fast, but I'm better. Há 2 anos, essa montanhista experiente decidiu que iria manter o próprio recorde mundial. Ser a mulher mais jovem a escalar todos os pontos mais altos do país, disse Madison. Desde 2023, a nativa de Connecticut manteve a sua palavra e subiu os maiores montes de todos os estados americanos. Wyoming, Gannett Peak, Utah, Kings Peak. Mas Madison deixou a melhor parte para o final, o Monte Friesel, em Connecticut. E para fazer essa escalada, bater o recorde, ela veio cercada de familiares, amigos e apoiadores. I'm her friend from school. Madison is my niece. She's my cousin. And we're friends of their families known as Nana and Papa. Madison is our granddaughter. Madison's uncle and aunt and her 2 cousins. Embora a comitiva tenha atrasado o passo da mini montanhista, o apoio foi essencial para esse momento histórico, especialmente com seu parceiro de trilha favorito, o pai. Priceless. Absolutely priceless. I'll remember this definitely the rest of my life. A caminhada de mais de 3 quilômetros não foi um esforço para Madison. Foi um momento de diversão e também uma forma de deixar sua marca, um legado de coragem e inspiração para outros jovens. Nunca vou esquecer isso. I'll never forget this. Agora você vai conhecer uma gaúcha que está fazendo história aqui nos Estados Unidos. A Alessandra Cruciel é a primeira mulher brasileira licenciada como leiloeira profissional no país. Good morning, everyone. I am contestant number 8. Essa é a brasileira Alessandra Cruciel, natural do Rio Grande do Sul. Ela alcançou um marco inédito nos Estados Unidos ao se tornar a primeira mulher brasileira a obter a licença oficial de leiloeira profissional no país. Ser a primeira mulher leiloeira profissional aqui nos Estados Unidos é sem dúvida nenhuma uma grande honra e uma responsabilidade. Este é um mercado tradicionalmente masculino, onde pouquíssimas mulheres ocupam esse espaço. E é por isso que eu faço questão de dizer que para todas as mulheres... Além da conquista, a Alessandra também foi a primeira brasileira a competir no maior campeonato de leiloeiros do mundo, durante a Conferência Nacional da Associação Americana de Leiloeiros.
The first Brazilian woman to become a professional auctioneer in the United States. O evento que premiou Alessandra Cruciel foi realizado em julho na cidade de Defiance, no estado de Ohio, e reuniu os melhores profissionais do setor, com foco em oratória, ética e avaliação de bens. Aqui nos Estados Unidos, o mercado de leilões é altamente competitivo e tradicionalmente dominado por homens. Mesmo assim, a gaúcha rompeu barreiras, fez história e quer inspirar outras brasileiras a seguirem o mesmo caminho. E foi um momento de superação. Um momento de superação pessoal, um momento de superação cultural, onde eu provei para mim e para outras pessoas que é possível. Eu não estava ali apenas competindo, eu estava ali levando comigo a força de muitas mulheres que sonham um dia de ter um espaço que ainda não é delas. Radicada nos Estados Unidos, Alessandra também se dedica a promover leilões beneficentes em prol de causas sociais e educacionais, tanto em território americano quanto no Brasil. Unir o meu trabalho a um propósito de transformar vidas será, sem dúvida, a maior realização profissional que eu possa ter. Provar que talento e solidariedade podem caminhar juntos. Com técnica, carisma e determinação, ela prova que pioneirismo e empoderamento feminino podem andar juntos, até mesmo sob o martelo de um leilão. Bacana, né? Bom, o Jornal Américas no ar, então, termina agora. Tá chegando Paulo Apóstolo e a gente te espera de novo amanhã. Uma boa noite. Boa noite.